OneCast, o podcast da Academia One. Sejam bem-vindos a mais um OneCast, o podcast da Academia One. Eu sou o Felipe, aqui comigo no estúdio hoje a Kathleen. Seja bem-vinda, Kathleen. Obrigada, Felipe. E também a nossa profissional personal trainer, karateca, multicampeã, Giannis Cousani ou Causani? Cousani. Então, me desculpa aí. Causani, que nem diz o Gerson lá na academia. Seja bem-vinda, prof. Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre mitos na musculação. A gente ambos trabalhamos no ambiente de academia, então a gente conhece muitos mitos aí, mas a gente fez uma pesquisa, né? E eu vou fazer uma introduçãozinha aqui só pra gente entender. Para falar de mitos, é interessante a gente saber o que é um mito. Um mito é uma espécie de crença popular que pode ter início na cultura de um povo, nos feitos incríveis de um ser humano, ou mesmo em uma história contada muitas vezes e que foi ganhando características ao longo do tempo. Puxando a sardinha pro nosso lado, pra educação física, atividade física e tudo mais, creio que o último exemplo é o que se encaixa melhor. E para falar sobre esses mitos, então, hoje a gente tem nossa convidada, né? A gente também é da área, então a gente vai poder opinar um pouquinho aqui. Mas eu queria que você contasse pra gente, Gê, na tua vida aí de personal trainer, de professora, de orientadora também, quais os mitos que você tem esbarrado e como você tem lidado com eles? Hoje, inclusive, é difícil a gente mensurar tudo isso, porque é muita coisa, história, né? Mas hoje aconteceu um fato, né, que eu até posso compartilhar com vocês. Hoje, quando eu tava saindo de uma aula, tava conversando com a Jéssica, que é uma colega nossa, e aí ela falou, eu tô tendo dificuldade de convencer as minhas alunas a não fazer tanto aeróbico para emagrecer. E aí esse é um baita de um mito, né? Ela tentando convencer, assim, as meninas de tipo, não, façam mais musculação e tal. E aí a gente ficou conversando com uma das alunas, que é a Joyce, né, querida, nossa aluna lá da Academia One, que é fissurada em aeróbico, então a gente ficou tentando convencer ela pra diminuir um pouquinho. Tem os dois lados da história, né? O gostar e o querer. É isso, exato. Não dá pra dizer qual que é o pior, né? Qual que é o maior mito, assim, da musculação, mas eu acho que esse é um dos que mais me incomoda, vamos dizer assim, porque a gente que estuda, nós que somos da área, a gente sabe que nada a ver, assim, que claro, precisa do aeróbico pra dar alguns estímulos, mas que a musculação é super importante justamente porque quanto mais massa muscular, maior o gasto calórico, e tem vários fatores. Às vezes a gente tenta explicar isso para as pessoas e a pessoa fica, mas como assim? Como ninguém nunca me falou isso? Ou realmente... o contrário, né? Como falaram muitas vezes o contrário. Exatamente. Isso, exato. Então explica um pouquinho pra gente tentar convencer esse povo. Por que a musculação é tão importante no processo de emagrecimento? Então, porque primeiro, para começar, assim, para tentar convencê-los, a gente tem que pensar em dois fatores. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente pensa só na balança, né? Mas emagrecimento nem sempre é você olhar só para a balança, porque uma vez eu fiz um curso, eu achei muito interessante na analogia que o professor usou. Ele falou assim, se você quer emagrecer só simplesmente na balança, você pega uma pera grande e aí você vai virar uma pera murcha, né? Então, assim, você emagreceu, mas você não se transformou. O que a gente tem que pensar? Que eu sou uma pera, mas eu quero me transformar numa banana, tipo, como se a banana fosse melhor, né? Mas enfim, é nessa analogia, assim, a gente tem que pensar em transformar o nosso corpo, e a gente vai conseguir transformar o nosso corpo fazendo musculação, aumentando a massa muscular, né? Então o corpo ele vai se transformando aos pouquinhos. Claro, sim, o aeróbico também é muito importante, né, para melhorar nosso condicionamento cardiorrespiratório e até para descarregar nossa adrenalina, diminuir a ansiedade e tudo mais, né? Mas a musculação é muito importante e ela é tão eficiente quanto o aeróbico. É que por muito tempo eu acho que foi batido na tecla de que... e também não deixa de estar correto, né? Uma pessoa que faz muito cardio, muito aeróbico, ele acaba realmente perdendo um pouco de gordura, mas também perde massa muscular e também acaba diminuindo lá o peso na balança, né? Eu levava como exemplo ali corredores de longa distância, maratonistas e assim por diante. Mas o problema é que a gente não é corredor de longa distância, a gente não é maratonista, e a gente precisa de um volume muscular pra viver, né? Até um exemplo que eu sempre tive pra mim, né, que eu roubei aqui da Giannis, foi que eu quero chegar nos meus 90 anos pulando uma valeta. Ou seja, eu quero ter massa muscular o suficiente, né, e vigor físico pra conseguir pular uma valeta com 90 anos. Aí eu vou dizer que eu tenho saúde, então esse é um exemplo aí que eu vou levar pra vida e vocês podem levar pra vida também. Esperamos chegar lá pulando valeta, todo mundo. Caiu todo mundo pulando as valetas, hein? Então, a gente fez uma pesquisa bem rápida, assim, com os nossos alunos de quais são os maiores mitos, assim, que eles veem, né? Eu tenho uma lista, assim, bem extensa, mas vamos falar de alguns principais, assim. As mulheres
tem muito medo de ficar forte treinando a musculação, né? Às vezes tem umas meninas que são um pouquinho mais gordinhas, assim, que já tem um braço com uma circunferência um pouquinho maior, daí fala assim, não, mas se eu treinar braço, eu vou ficar muito braçuda. A gente tenta explicar pra elas que elas vão perder aquela capinha de gordura, que vai ficar, né, com o braço definido, mas que isso demanda muito tempo, não vai, assim, de um dia pro outro ficar bodybuilder. É exatamente isso, né? Você tem que fazer musculação muito forte e nem assim, tá, gente? Essas meninas que vocês olham que são muito musculosas, com certeza elas tomam hormônios, tá? Mas olha, com certeza, tá? Fiquem bem tranquilas, assim, porque naturalmente você ficar muito musculosa é bem difícil. Um corpo marcadinho, às vezes até consegue, mas principalmente se você é mais cheinha, cara, faz força, vai lá, se dedica, faz teu melhor, sabe? Porque não vai ficar musculosa, tá? Pode dar-lhe. Pode fazer sem medo, tá, gente? Esse é o mito que os homens adorariam, amariam se fosse verdade. É verdade. Se o braço viesse fácil assim, o homem seria extremamente feliz. Forte, né? Um detalhe importante é que a gente vai até o nosso máximo, a nossa máxima fisiológica, né? Então a gente não vai passar daquilo. Se passasse, todo mundo seria monstruoso, né? Então a gente chega até no máximo ali, se dedicando demais, assim. E aí, depois daquilo, o que acontece? Geralmente a pessoa vai ficando muito, muito, muito musculosa porque ela chegou no máximo dela e ela toma hormônio. Né? Outros estímulos. Exatamente. Então, fiquem bem tranquilos. Essa questão de braço, eu passei muito por isso, tá? De querer afinar o braço. Mas a minha genética é do bracinho fortinho. Então, hoje, eu me aceitei e eu falei assim, gente, eu não quero um braço mole. Então eu vou fazer o quê? Eu quero pelo menos ele firme, tá? Mas magrinho, fininho, ele não vai ficar. Só se eu nascesse de novo, você fizesse uma cirurgia pra diminuir. Não adianta, né? Exatamente. Às vezes vale muito a gente se respeitar, né? Entender e compreender nosso corpo. Mas isso leva um certo tempo e talvez nem todo mundo esteja disposto a conversar sobre isso. Exato. Dos outros temas que me chamaram a atenção aqui é que idosos vão se machucar caso treinem musculação ou façam treinamento com pesos. Né? As pessoas têm esse preconceito de que idoso não pode treinar musculação. Pode e deve. A gente tem o processo da sarcopenia, que é quando tem a diminuição do músculo, enfim, né? Bem complexo, assim. Mas ele acontece gradualmente no decorrer da nossa vida. Claro que quanto antes a gente começar a treinar a musculação, mais demorado vai ser esse processo. Só que nunca é tarde para começar a cuidar, né? A fazer a musculação para que esse processo, para tentar retardar um pouquinho esse processo. Excelente, tem que fazer musculação mesmo. E assim, um dado importante é que a maioria das quedas dos idosos, ela acontece, não é porque a pessoa só perdeu o equilíbrio, mas é porque faltou força, né? E Sim. aí aconteceu isso do osso também estar fraco, às vezes o osso quebra e aí ela cai. Porque ela tá tão fraquinha, né, que acaba acontecendo isso. Então, assim, a musculação... E a gente não faz só treinamento de peso pesado na musculação, a gente treina equilíbrio, a gente treina coordenação. Então, são vários fatores que vão ser de suma importância para que essa pessoa, né, tenha mais autonomia e que ela chegue nos 90 anos conseguindo pular, tá? Conseguindo sentar, levantar, são ser movimentos... independente, né? Ser independente, exatamente, que a gente seja independente, né? É isso que a gente tem que pensar quando você vai olhar pro teu pai ou para você mesmo aí que tá pensando em fazer musculação. Venha fazer que a gente vai cuidar de você, a gente não vai mandar tu levantar um monte de peso, vai ser no teu limite. Exatamente, né? Existe um limite. As pessoas às vezes pensam que para elas ficarem bem, elas usam normalmente aquilo que elas veem na TV ou veem em vídeos, enfim, né? Pessoas muito fortes. Na verdade, não, cada um tem o seu limite. E levantar peso não necessariamente significa levantar muito peso, né? Exatamente. Janice, e o que tu me diz, assim, daquele homem que ele joga futebol e ele não quer treinar a perna? Tem vários, né? Vários. Como que tu vai convencer esse povo a treinar a perna? Então, pra esse caso do cara que joga bola e ele não quer treinar a perna, cara, você vai jogar bola muito melhor se você treinar a perna, né? Começando por aí. Acho que você é o cara que deve treinar a perna. Deve treinar a perna, né? Porque você vai evitar a lesão, né? A pessoa que treina a perna, ela também ajuda no emagrecimento, porque é um músculo maior. Então, quando você tá treinando, teu coração tá acelerando mais, você tá demandando mais energia, né?
E um fator bem importante que a Kathleen falou, não esquece de falar, que aumenta, né, quando você treina perna pesado, aumenta os teus hormônios, né, então aumenta a tua testosterona e o teu hormônio de GH, então isso vai fazer com que todo o teu corpo funcione melhor e aumente mais a massa muscular. E né? inclusive você consiga ficar com o braço maior, porque você tem mais testosterona que veio por consequência da perna. Sim. Até eu tava pesquisando e aí vi uma pesquisa bem interessante em relação a isso. Eles fizeram uma comparação e aí o cara treinava agachamento e depois ele treinava bíceps. E esse grupo que fez esse tipo de treino, o bíceps ficou maior do que o grupo que só treinava bíceps. Olha só. Massa, viu? Faça um mix. Vamos aí. treinar perna, galera, pra ficar com o bíceps bom. Mas é o objetivo cruzado, né? O homem reclama de ter que treinar a perna e a mulher reclama de ter que treinar o superior. Exatamente. Não é uma regra, né? Mas são poucas as exceções. As exceções, Exatamente. A gente encontra muito no nosso dia a dia aí, né? Muito. As pessoas também pensam que as academias, infelizmente a gente tem esse preconceito, é uma culpa mesmo da nossa classe, talvez, né? Que as academias são feitas para as pessoas que são saradas, para as pessoas que querem hipertrofiar, que querem ficar gigante, que tal. E, cara, a musculação, a gente já falou várias vezes, ela é bom pra tudo, né? Fala um pouquinho dos teus alunos, Janice. Me conta um pouquinho pra esse pessoal qual é o perfil dos teus alunos. Lá na Academia One, né? Defendendo a nossa sardinha, porque lá é um ambiente diferenciado. Eu falo para todas as pessoas que eu conheço que lá nós encontramos pessoas normais. Tá? Então, assim, é um ambiente em que a gente vê de tudo, né? E a gente vê muita qualidade de pessoas que querem ter qualidade de vida. Esse é o perfil da maioria dos meus alunos. Claro que a gente almeja ter um benefício estético. Sim, quer, sempre. né? Claro que Faz a bem gente- também, né? Também faz Sim, parte da sim, saúde sim, mental, sim. se sentir bem. Sim, começar a olhar no espelho, ver que teu corpo tá mudando e tudo Mas mais. nem por isso tem que ser gigante, né? Não Sim. o benefício estético é ver um corpo bonito, ver um corpo forte, um corpo firme, né? Mas Chegar não no espelho e se necessariamente sentir bem, né? Na verdade é isso. E eu tenho aluno de todo jeito, tá, gente? Eu tenho desde esportistas que são, né, que pedalam, tem idosos, tem a mulher que acabou de ter filho e tá começando a treinar agora, tem as pessoas mais cheinhas e que já estão vendo o corpo mudar. Então tem de tudo lá na Academia One. E assim, você pode ter certeza que quando você for procura um ambiente que você dá uma olhadinha assim, vai conhecer a Ver que é academia mais antes. homogêneo, assim, né? Isso. Se encaixa no teu perfil, né? Isso, você vai ver que vai ter de tudo, assim, lá na nossa academia, assim. Eu já trabalhei em outras academias que eu não me sentia à vontade por ter esse público, que era só o público do bodybuilder, assim, né? Eu sempre digo que lá na One, quando eu fui trabalhar lá, que eu era estagiária, eu entrei e eu vi esse ambiente esportivo junto, né? E muita família. Aham. Então isso me agradou demais, assim. Eu falei, cara, esse ambiente que eu quero trabalhar. E não é à toa que eu estou lá há 13 anos, né? Então, eu gosto muito da One por esse perfil, assim, a gente tem a galera que é a galera mais maromba, assim, mais bodybuilder, que quer mesmo pegar peso, mas a gente tem até o idoso, que a gente já teve um idoso de quantos anos que ele tinha? De 86 anos. Ele 86 começou a treinar com 86 anos. Começou né? a treinar com 86 anos. A gente tem criança, a gente tem todos os perfis. Então, assim, ó, cara, é um mito que já não tem mais por que existir. A gente já falou várias vezes que a musculação é bom para todas as idades, para todos os perfis, né? Para vários objetivos diferentes. Então, não, a gente não quer dizer que é errado a pessoa querer ser forte, querer ser grande. Exatamente. Esse é o perfil da pessoa. E também a gente vai atender lá na One se quiser. Também, Mas é que verdade. o nosso perfil é homogêneo. A gente tem de todos os tipos, né, de pessoas normais, pessoas que querem só poder comer, né, sem aquela culpa. É aquela pessoa que quer poder brincar com o filho final de semana sem ficar tão cansado, né? Lá tem todo tipo de gente. E hoje, antes de vir pra cá, eu tava conversando com a Mari e ela me falando que assim, ó, a minha irmã também tem vergonha de vir treinar na academia porque ela é gordinha e tal. Eu falei, que bobiça, né? Me desculpa, porque eu também não estou no sentimento de quem acha isso, mas assim,
Gente, na academia a gente não tá olhando pros outros. Você pode ter Exatamente. certeza. Na hora que você tá treinando, tu até às vezes passa o olhar na pessoa, mas tá tão focada nos teus problemas, no teu dia a dia, nas coisas, né? Em aprender aqueles malditos daqueles nomes lá. Olha, acho que uma das coisas mais difíceis é você decorar o nome dos exercícios que você vai fazer. Exatamente. Então tu não tá nem aí pro outro que tá do lado e tal. Então fica tranquilo, tá? Vai lá, faz o teu, é 1 horinha do teu dia, né? Que vai fazer muita diferença na tua vida, pode ter certeza, tá? Vem treinar com a gente que Isso. vai valer a pena. A pessoa que é mais gordinha, assim, que tem vergonha de ir pra academia, é igual uma pessoa que tem um dente cariado e tem vergonha de ir no dentista. Não faz nem sentido. É verdade. Porque a gente tá lá justamente pra isso, pra ajudar vocês a chegarem no objetivo de vocês, entendeu? Adorei. Mas eu acho que muito da cultura que a gente teve no geral, né? Até como tu citou, às vezes muito dessa culpa, ela é por conta dos primeiros momentos das academias no país, ou até fora do país, né? As academias, elas nasceram como um centro de estética, né? Elas nasceram como academias de fisiculturismo, de powerlifting. Então que as pessoas, até o powerlifting nem tanto, mas enfim, as pessoas tinham corpos mais sarados. Ganhou uma proporção maior através de Hollywood, né? Quando alguns artistas que praticavam essas modalidades foram pro cinema. Então eu acredito que essa cultura foi se criando, de que pessoas que iam à academia eram pessoas lindas, saradas, fortes. E aí as pessoas ficavam... Eu sei porque eu já fui bem gordo, né? Hoje não sou magro, mas já fui bem gordo. E eu tinha muita dificuldade também. Eu tinha dificuldade de ir procurar uma academia. A minha ideia era o seguinte: eu vou perder peso pra depois ir pra academia. não Né? faz sentido. A primeira motivação era essa. Mas na verdade eu, inclusive, consegui perder um pouco pra depois ir. Mas seria muito mais fácil e seria bem mais proveitoso pro meu desenvolvimento se eu tivesse já de primeiro momento ido a uma academia, né? Tivesse procurado uma academia. Mas uma mensagem que eu dou até para os nossos colegas, né, de profissão, de também dar uma atenção especial para esse público, né? Porque, olha só, eles têm vergonha de chegar no nosso ambiente. Sim. Então, assim, não deixa ele de lado. Cara, ele meio que olhou porque ele tem vergonha. Ele meio que olhou pro lado, vai lá, ajuda, né? Faz questão de ajudar essa pessoa porque ela realmente precisa, né? Sim, tem a parte psicológica, né, Sim, por trás. Então exatamente. a gente também é responsável por cuidar dessa, né? Dá uma ênfase, né? Isso, Fica a dica aí pros nossos companheiros de profissão, né? Deem atenção a essas pessoas, cuidem delas, elas são tão importantes quanto as outras, né? E talvez precisem mais de você do que as outras. Exatamente. Então é o seguinte, pra quem quiser te encontrar, prof, quiser conhecer o teu trabalho, e eu sei que tu tá com um projeto novo, bem bacana, fala um pouquinho pra gente. Projetos. É, isso aí. Então, gente, eu acabei de lançar um site, né, que é Giannis Personal, né, www.giannispersonal.com.br, porque assim, hoje, graças a Deus, eu estou numa fase que o personal já não tem mais horário para atender ninguém. Então, O dia precisava ter mais que 24 horas. É um problema, mas é um problema bom, né? Então, o que eu fiz, né? Eu tô fazendo algumas aulas com peso corporal, tipo treinamento funcional, mais ou menos parecido com o Cross One, que eu dei aula há muito tempo lá na academia, né? Então, eu gravo uma aula de 30 minutinhos e deixo ela, né, prontinha lá. Tem divisão de treino para iniciante, intermediário e avançado. Até eu vou lançar algumas aulas que é mais ou menos um crossfight, já para colocar a parte do karatê junto, né? Legal. Então, com valor bem bacana, tá? Você se inscreve lá e aí tem acesso a essas aulas aí, tá? E é isso aí. Tem a gente como personal em casa. Fica a dica pra quem quer emagrecer antes de ir pra academia. Yes! Show de bola. Quer deixar alguma rede social tua aí, prof? É Giannis Cousani Personal, tá? Meu Instagram. E é isso aí. E o meu site lá, entra lá, dá uma olhadinha. Legal. Kathleen, queria deixar mais alguma mensagem pro nosso público? Não, acho que o recado foi dado. Não, pessoal, mas é isso mesmo, tá? Vamos procurar se cuidar da sua saúde. Não fiquem com vergonha. Existe muita academia boa em Joinville, tá? Mas pra quem quiser conhecer uma academia que eu garanto, pode chegar lá na UAN, que as meninas da recepção vão estar preparadas para atender vocês. E o pessoal também da musculação vai dar toda a atenção que vocês precisam, independente do objetivo que vocês querem chegar, tá bom? Legal. Então é o seguinte, pessoal, esse foi mais um podcast. Se você quiser nos acompanhar, né, você deve estar escutando isso através de uma das nossas plataformas, mas a gente costuma lançar no Spotify, em todas as plataformas que aceitam podcasts. Também a gente tem a parte em vídeo no YouTube, para você que está nos assistindo. E deixa lá teu comentário, deixa lá o teu like, se inscreve no nosso canal, para sempre que acontecer de a gente mandar um vídeo você ser notificado, né, e tá sempre por dentro aí do que a academia tá fazendo. Se quiser entrar no nosso Instagram, é @academiajoinville.
Né, lá a gente tem Academia todo o O Anjo material. Joinville. Academia O Anjo Joinville, olha eu errando aí. E a gente tem todo o material lá diferente, você pode encontrar os horários que a academia funciona, pode mandar um DM lá, as meninas vão te responder na nossa recepção. Enfim, vai lá tomar um café com a gente, conhecer nossa academia, conhecer nosso trabalho, será muito bem-vindo. Obrigado a vocês que participaram aqui comigo, Obrigada, Giannis, Kathleen. Felipe. Obrigada, Obrigado a Giannis. vocês Obrigada, que estão em casa aí e até uma próxima. Valeu.